Vamos fechar o Fla-Flu por hoje, de quinta-feira, com o favoritômetro. Com o que sentimos hoje, o que opinamos para o jogo de quinta-feira, Luzete? Vou deixar o maestro aqui com o último. E olha que com palpite. o resultado do primeiro jogo não dá nem para eu dar aquela fugidinha, que é a vaga ou é o jogo, né? Porque essa às vezes ajuda, entendeu? 0-0. Tem favorito? Acho que essa é a grande pergunta. O Fla-Flu de quinta-feira tem favorito? Não, para mim não. Assim, eu não gosto de 50-50, às vezes eu uso. Eu vou de 52-48 para o Fluminense. Nossa. Não, tudo bem. Não, margem de erro. Você considera o Fluminense ligeiramente favorito? É que eu acho que o Fluminense tem, é como o maestro foi preciso, o Fluminense já tem uma base na qual se apoiar quando as coisas estão difíceis. Né? O time está difícil, ele olha, ele resgata um pouquinho para trás, ainda que a questão física esteja, que o teto seja baixo. A gente viu contra o Corinthians. No segundo tempo, o Corinthians colocou o Fagner e o Renato Augusto, que estavam no banco. O Diniz não tinha jogadores desse tamanho para colocar e tentar empatar o jogo, tentar virar o jogo. Né? E ainda assim criou chances. Eu acho que o Fluminense tem uma base mais fortalecida do que a do Flamengo. Não tinha nem o Diniz no banco, Não inclusive. tinha nem o Diniz no banco. Martim. Posso responder amanhã? Não, se você achar que é 50-50. Porque eu, por exemplo, eu confesso que eu não consigo apontar favorito pra Eu esse também jogo. não, mas pelo seguinte... Eu não consigo. O Flamengo, nos 3 últimos jogos em que jogou mal, não teve De Arrascaeta e Everton Ribeiro, né? Nenhum dos dois. Em que momento, desde 2019, o Flamengo jogou bem sem esses dois jogadores? Boa pergunta. Nunca. Então, Sem os dois juntos, os ausentes, dois juntos. né? Ou Boa pelo pergunta. menos algum dos dois. Porque na reta final do ano Perde passado, o muito. Arrasca caiu fisicamente, o Everton Ribeiro Cresceu subiu e tanto se que foi pra viabilizou Copa. como um jogador de Copa do Mundo. Sem os dois, não tem ninguém. Os outros, Porque você não tem, as alternativas você são não boas. tem substitutos, né? Com a mesma Não característica tem. desses dois. Que é gente de visão de jogo, de passe curto, de passe longo, que tem uma capacidade de criação. Porque uma coisa é quando você tem eles dois no time, se o time adversário tiver plantado, né, pode ser até 2 linhas de 4 ali atrás, esses caras têm a capacidade de criar os espaços. Isso. Né? E sem eles dois, não tem ninguém que tenha essa capacidade. Ou seja, pelo drible curto, ou então achar aquele espaçozinho que os dois têm essa capacidade. O jogo contra o Corinthians ano passado em Itaquera, que estava muito difícil, agora eu não me lembro se foi o jogo da Libertadores ou da Copa do Brasil, que o De Arrascaeta acha um gol assim que mete um golaço que assim, tem que ser só um jogador dessa capacidade para fazer assim, para destravar um jogo que está difícil, sabe? Então, sem esses dois caras, o Fluminense se torna mais favorito. Se nenhum deles puder jogar amanhã, o Eric falou aqui que o De Arrascaeta provavelmente vai, o Everton provavelmente não. Então eu vou ficar em cima do muro mesmo, assim. Eu vou botar 55-45 para o Fluminense. Os dois consideram o Fluminense por causa favorito. desse- Então, pouquinho, mas Eu acho favorito. que a palavra não é favorito, é pronto. Mas pronto, exato. O Fernando Diniz tem um no ano de momento, trabalho. né, tem, mesmo com as 3 derrotas, esquece a do Strongest, porque Também acho. não tem. Mas se você for olhar o jogo do Corinthians, principalmente, o primeiro tempo do Fluminense, mesmo assim o Lelê perdeu um gol incrível, daqueles que, né, que a bola termina fugindo dele. As oportunidades foram criadas, entendeu? O time tem uma essência, tem O jogo ruim mesmo foi contra o Botafogo. Eu ia falar, o que é Jogo ruim, preocupante, assim, ruim, que foi você contra o fala, Botafogo. Ih, tem alguma Mas coisa teve errada. mérito do Botafogo. Muito né? Claro. mérito do Aí a Botafogo. gente tem que Muito. dizer isso O líder do também. campeonato. Muito Não é que perdeu para qualquer um, perdeu para um time que vem realmente... E tem o histórico também de o Fluminense levar vantagem contra o Flamengo, né? De ser um time que tem vencido o Se Flamengo. sente à vontade para jogar contra o Flamengo, né? Eu acho Pra que causar- está muito igual, né? Porque com a volta do Arrascaeta e alguns jogadores melhorando fisicamente, o jogo pode ser igual. Acho que o Fluminense hoje, no momento, está pronto, está mais pronto do que o Flamengo para encarar esse jogo da quinta-feira. Você vai de como, maestro? Quanto é que você deu, Martins? 55-45. Esse 5% aí fica por conta do momento do Fluminense. 55 ou 45? Tá bom, a média ficou hoje 54 para o Fluminense e 46.